Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Uma alegria muito grande estar aqui para poder trazer uma palavra para vocês nessa noite. Vocês que estão nos acompanhando aí pela internet, seja bem-vindo. Se você não é da nossa igreja, não pertence à igreja aqui, mas seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu queria começar a ministrar nessa noite com um texto lucano. Se você quiser abrir aí, Lucas, abre a tua palavra de Deus aí, Lucas 7, capítulo 7, do versículo 18 ao 22. Eu estou lendo aqui a tradução, da palavra, nova versão transformadora, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua aí, amém? Mas é só você acompanhar que você vai conseguir aí entender. Então diz assim, Lucas 7, capítulo 7, do versículo 18 até o 22, diz a palavra do Senhor. O tema aqui, Jesus e João Batista. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor, para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe perguntaram: João Batista, e disseram, João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidade e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João, Jesus: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Até aqui. Irmãos, esse texto aqui, quando eu estava meditando nele e pensando na mensagem, no que eu ia trazer para vocês, então eu quero aqui trazer em primeiro lugar esse relato. Então, João Batista, os discípulos de João Batista estava preso, provavelmente aí mais de um ano já, que ele estava ali na cadeia, preso, e tudo que acontecia, o que Jesus estava fazendo, se você voltar um pouquinho aí, logo nos textos anteriores aí, no versículo 11, você vai ver aí Jesus ressuscitando o filho único de uma viúva. Então tudo que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo, João não estava vendo, porque ele estava preso, mas os seus discípulos, os discípulos de João, vinham e contavam tudo, os feitos de Jesus, que Jesus estava curando, Jesus estava libertando, que Jesus estava ressuscitando, no caso aqui o texto anterior, ressuscitando o morto, trazendo vida novamente, aquele que tinha acabado de falecer, restituindo o filho daquela mulher, daquela viúva. Então eles começam a falar, relatar para João o que Jesus estava fazendo. E João, diante disso, ele fala para os seus discípulos, pega 2 deles lá e fala para que eles irem até Jesus e fazer essa pergunta. A pergunta, de João era essa: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Irmãos, eu fiquei pensando nessa pergunta de João. Por que será que João fez essa pergunta, ele queria, que os discípulos fizessem essa pergunta para Jesus, sendo que João, conhecia Jesus, sabendo que João sabia do propósito de Jesus, João, ele batizou a Jesus, e quando ele foi batizado, a palavra diz, que quando Jesus foi batizado, João estava ali batizando Jesus, e veio sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, e aqui diz assim, o próprio Deus, falando aqui em Marcos, Marcos 1, no versículo 9, diz assim: certo dia Jesus veio de Nazaré da Galileia e João batizou no rio Jordão. Aí depois diz assim: quando saía da água, viu o céu se abrir, o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Então João sabia,
né, que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele, né, que o povo estava aguardando, que Jesus seria aquele que ia trazer as boas novas, a salvação, né, a libertação, a cura, né, todos os feitos que Jesus estava fazendo. João sabia disso, mas João vai até, né, manda, né, para corrigir, que manda os seus discípulos, né, para fazer essa pergunta para João Batista, né, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Eu fiquei pensando, né, por que será que João, sabendo, conhecendo Jesus, manda os seus discípulos para perguntar isto a Jesus? Eu fiquei pensando assim, será que o tempo que ele passou na prisão abalou a fé de João? Será que João estava em dúvida de que Jesus era o Messias, aquele que ele estava aguardando? Será que João enviou os seus discípulos para fazer essa pergunta, e no meio dessa pergunta, de repente, Jesus perguntasse por João, falava, como é que está João? E aí os discípulos iam falar, João está preso, está lá na cadeia, e de repente essa resposta dos discípulos, de repente, né, tocasse no coração de Jesus, e Jesus ia até, né, a João, e para libertá-lo da cadeia, livrar ele da morte, daquilo que ia acontecer com João. Eu fiquei pensando nisso, por que dessa pergunta? Se ele conhecia Jesus, se ele sabia quem era Jesus, que Jesus era o Messias, e que ele, né, João preparou o caminho, né, para que Jesus, né, viesse. E eu fiquei perguntando, qual seria? Realmente, irmãos, eu não sei qual foi o motivo, mas eu fiquei pensando, né, por que dessa pergunta, né? Aquele que preparou o caminho de Cristo faz essa pergunta, e eu fiquei pensando assim, de repente, irmãos, eu penso que essa pergunta, que ele queria ouvir do próprio Jesus, que Jesus era o Messias, aquele que viria para salvar o povo, trazer a salvação. Ele queria ouvir do próprio Jesus, que ele era o Messias. Para quê? Para trazer um conforto para ele, na prisão. Que tipo de conforto? Que ele fala assim, pronto, né, eu cumpri o meu papel. Eu cumpri o papel de preparar o caminho, e Jesus está aí, Jesus está no meio do povo, pregando, evangelizando, curando, restaurando vida, ressuscitando, trazendo as bênçãos, trazendo as boas novas de salvação para aquelas pessoas, pregando para que as pessoas se arrependessem do pecado e que tivessem oportunidade de ser salvo, ser abençoado por Jesus. Então eu vejo assim, que aquilo ali ele queria ouvir do próprio Jesus, para trazer um conforto para ele, para que ele pudesse falar assim, pronto, eu cumpri o meu papel. E eu quero aqui fazer uma pergunta para você que está me ouvindo, você que está assistindo, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é o Messias? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o único caminho para que nós possamos ter comunhão com Deus. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que somente através dele nós possamos, né, ter a vida eterna, dar a vida eterna. Você crê assim? Que Jesus é o meu Senhor e Salvador? Eu espero que você creia dessa maneira, se você conhece a Jesus. Mas eu quero aqui trazer, o que eu quero trazer, né, com esse texto, depois o outro texto que eu vou ministrar também, que eu vou ler um pouquinho dele. Eu quero aqui falar, eu e você, né, de repente eu não te conheço, você que está me assistindo, eu não sei como você chegou até Cristo, como você teve um encontro com Cristo, como você conheceu a Cristo, né? Eu não vim, né, de uma família, eu não nasci dentro de um lar cristão, né? Eu me converti depois dos 18 anos de idade, e de repente você, né, também aconteceu isso, você veio conhecer Jesus depois, você não nasceu num lar cristão, né? Para quem já nasce num lar cristão, é muito diferente, né? Ele, desde pequeno, né, começa a ir na igreja, né, com os pais, conhece a palavra, aceita Cristo, né? Mas geralmente, quem leva, né, ele para a igreja, para conhecer Jesus, é a sua própria família, a sua própria casa, né? Ele acaba levando, mas aqueles que não nasceram, né, num lar cristão, alguém falou para você, alguém investiu em você para que você pudesse conhecer a Jesus. E nessa noite que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero aqui, né, se você quiser guardar aí o tema, né, eu pus um tema aqui, né, esforça-te para levar alguém a conhecer a Cristo, ou esforça-te alguém para que ele possa
herdar a vida eterna, ele ser salvo, ele conhecer a Jesus. E eu creio que alguém, né, se esforçou muito para que eu e você conhecesse a Cristo. Eu creio, né? E eu creio no meu caso, né? Eu conheci Jesus através da minha esposa. E eu creio que ela se esforçou para que eu pudesse conhecer a Cristo. E eu espero também que eu tenho certeza que aquele falou de Jesus para você, que foi ministrar sobre a tua vida, que trouxe você para a igreja, ele esforçou. Mas eu te pergunto, né? Você tem se esforçado para trazer alguém para Cristo? Eu quero falar um pouquinho disso, e eu quero trazer um exemplo, né, de esforço, de dedicação, de pessoas que fizeram o impossível e o possível para levar alguém para ter um encontro com Jesus. E eu não sei, né, qual a sua intenção para que você esteja, qual a intenção sua para estar na presença de Deus. De repente a sua intenção é para você ser salvo, ter a vida eterna, né, para você ser liberto, para você ter paz, você ter saúde, para você ter uma família abençoada, para você ter um trabalho abençoado, né, para você conhecer a palavra de Deus, e isso é correto. E que você continue tendo essa intenção de cada vez mais, né, de santificar, de buscar a presença de Deus, de ver os milagres de Deus acontecer na tua vida, né, está correto. Mas assim, quanto, né, você tem se esforçado ou dedicado para levar alguém a conhecer a Cristo? Como um dia alguém se esforçou, se dedicou para que você conhecesse a palavra de Deus. Eu creio que depois que você conheceu a palavra de Deus, que você foi salvo, eu creio que a sua vida foi transformada. Eu creio que você não é mais o mesmo, porque é isso que acontece. Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos transformados pelo poder de Cristo. Nós somos totalmente restaurados pelo Senhor. Eu creio que eu e você temos testemunho para contar das bênçãos de Deus sobre nossa vida, desde do primeiro dia que nós levantamos nossa mão, ou fomos à frente de uma igreja, entregando nossa vida a Cristo e falando para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor sobre a minha vida, eu quero caminhar na tua presença, eu quero ser transformado pelo Senhor. E eu creio que a partir dessa data nós fomos transformados, nós fomos moldados, nós fomos totalmente restaurados pelo Senhor com relação às nossas áreas. Todas elas Deus foi tratando, e nós continuamos ainda sendo tratados por Deus, sendo transformados pelo Senhor, né, buscando cada dia mais a nossa santificação, porque a santificação, né, ela é buscada a cada dia nós devemos buscar a santificação, devemos estar na presença de Deus, caminhando conforme a palavra de Deus. Mas eu te pergunto, quanto, né, você tem se esforçado ou dedicado para pregar a palavra, levar alguém que você conhece, que está sofrendo, às vezes uma família destruída, às vezes uma vida no vício, às vezes uma vida na prostituição, né? Quanto que você tem se esforçado para levar alguém, né? João, né, quando ele faz aquela pergunta, que eu falei que eu acho que isso serviu de um conforto para ele, dele falar assim: pronto, o meu papel, né, a minha parte, o que eu tinha que fazer, eu fiz, cumpri aquilo para que eu fui chamado. E eu quero te dizer nessa noite, que você, quando você recebe a Cristo, entrega a sua vida para o Senhor, coloca a tua vida diante do Senhor, né, você tem um chamado, o chamado de pregar as boas novas, o chamado de pregar a palavra de Deus para aquele que não conhece. E aí, você está cumprindo, né, esse chamado? Então eu quero aqui dar um exemplo, na palavra de Deus, né, de pessoas que se esforçaram, que se dedicaram, né, que fizeram o que tinha que fazer, o impossível possível, para que essa pessoa tivesse um encontro com Jesus. Eu queria que você abrisse aí, onde você está, se possível, a palavra de Deus, né, em Marcos 2, né, do 1, eu vou ler do 1 até o 8, mais ou menos, tá? Eu vou pular alguns versículos aqui, para não ficar muito longa a mensagem. Mas aqui eu quero trazer esse exemplo, porque esse exemplo, irmãos, né, você guarde no teu coração, né, para que sirva para você como um exemplo vivo na tua vida, né, o que eu tenho feito, né, como eu tenho me esforçado, me dedicado para ganhar uma vida para Cristo, para tirar uma vida, né, vamos falar assim, das garras de Satanás e trazer para os braços do Pai, para que aquela pessoa seja transformada como você foi transformado pelo poder de Deus. A alegria nossa, irmão, a alegria do crente, do cristão, né, aquele que diz que segue a Cristo,
é ver vidas sendo transformadas, é ver vidas sendo tocadas pelo poder de Deus e sendo transformada a cada dia, é ver famílias sendo restauradas em nome de Jesus. Então diz assim o texto, né? Marcos 2, a partir do 1, diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele, bem na frente de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Aí entra uma polêmica aqui, né, com os mestres lá, as pessoas que conheciam a palavra. Eu não vou entrar nisso aqui, depois você lê na sua casa, se você quiser o restante do texto. Mas assim, eu quero ficar aqui no 11, que diz assim: levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Eu quero falar um pouquinho, né, do esforço e da dedicação desses 4 homens que levaram um paralítico, um homem que não andava, na presença de Deus, para que ele fosse curado e também para que ele fosse salvo, para que ele pudesse, né, ter esse encontro com Jesus e essa transformação na vida dele. Irmãos, o intuito nosso é levar vidas para que sejam transformadas pelo Senhor, vidas que precisam ser transformadas pelo Senhor. E esses 4 homens, eu creio que eram 4 amigos, 4 pessoas que se conheciam. Então eu quero falar de 3 coisas que eu e você precisamos ter. Irmão, então eu estou me colocando aqui, tá? Não pega essa palavra só para você, não. Serve para mim também, para todos aqueles que crêem na palavra do Senhor. Então a primeira coisa que eu vejo aqui na vida desses 4 homens, né, do esforço dele e a dedicação dele, eu queria aqui colocar o primeiro item aqui, que fala de disposição. Disposição fala de se dispor, fala de ânimo, fala de determinação, fala de coragem, fala de estar pronto, fala de estar preparado e outras coisas mais. Mas só para você entender o significado de disposição. Então fala de ânimo, né, de estar pronto, de coragem, de ânimo. E nós podemos ver isso bem claro aqui no versículo 3, que diz assim: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Irmãos, tem outra tradução, fala que levaram, né? 4 homens levaram um paralítico numa maca até Jesus. E levar, né, significa caminhar. Irmãos, eu fico pensando, a disposição, né, que eles tiveram de pegar esse paralítico, né? Eu não sei se você já pegou alguém que não anda, né, que está acamado, não anda, né, está preso numa cama, ele não tem movimento nenhum, né, vamos falar que só mexe o pescoço, né, para cima. Ele é uma pessoa que não tem, né, movimento nenhum. Você já tentou pegar essa pessoa? Como é difícil você carregar uma pessoa, pegar essa pessoa, né? Eu já tive alguma experiência com relação à minha mãe, né? Minha mãe ela não anda, né? E às vezes para a gente levar ela no carro, colocar ela no carro, meu irmão, é muito difícil. Mas aqueles homens pegaram aquele paralítico, arrumaram uma maca, né? E caminharam, levaram este homem até Jesus. Fala de caminhada, uma jornada, né? E mostra a disposição dele. Agora fala, quanto tempo será que esses homens carregaram até chegar naquela casa? Irmãos, a Bíblia não relata aqui nada, pelo menos não achei, né, da distância percorrida, da caminhada desses homens. Quanto tempo eles levaram? Se foram 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, não sei, irmão. Então às vezes eles caminharam um longo tempo, ou não tão longo assim, mas eles tiveram essa disposição de pegar aquele homem, colocar numa maca e falar assim: olha, nós vamos lá levar esse homem para que Jesus transforme a vida desse homem. Então fala aqui de disposição. Irmãos, nós temos disposição para trabalhar,
precisamos, né? Se você não tem, você precisa ter disposição para trabalhar, para estudar, né? Para praticar exercício, né? Correr, caminhar. Nós temos essa disposição. E com relação, meu irmão, a você fazer a obra de Deus, aquilo que Deus te chamou, para você levar pessoas para ser transformada como você foi. Como é que está com relação à sua disposição de fazer o impossível e o possível para levar alguém para Jesus? Esses homens aqui, esses amigos, eles não mediram esforço. Eu, né, acredito ou não, eu sempre falo isso, mas eu servi o exército. E nós lá no teste lá de sobrevivência, né, aí a gente tinha que levar um saco, né, mas na realidade era um corpo, né, de areia, né, como se fosse uma pessoa ferida. E caminhamos muitos quilômetros carregando, né, essa pessoa como se fosse um ferido. Irmãos, é muito difícil, né, é muito cansativo, mas é isso que eles fizeram. Eles carregaram essa pessoa até Jesus. Então a primeira coisa aqui fala de disposição. Nós precisamos ter disposição para levar alguém. A segunda coisa que eu queria falar é sobre ser persistente. Aqui, né, persistente ou persistência fala de constância, não desistir fácil, ter foco. Aqui no versículo 4 diz assim: por causa da multidão não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Então fala aqui de persistentes. Eles eram persistentes naquilo que eles queriam fazer, né? Aqui diz assim, que eles não conseguiram entrar na casa de uma maneira natural, né? Por quê? Porque estava ali uma multidão de pessoas querendo ouvir a palavra, pessoas querendo ser curadas, pessoas querendo ser libertas por Jesus, e ali dentro da casa já estava cheio de gente, e fora também havia uma grande multidão ao redor daquela casa. E eu vejo assim, irmão, quando a gente fala assim que a casa estava cheia, fala assim de obstáculo. Eles tinham um obstáculo para chegar até Jesus. Qual que era o obstáculo? A multidão que cercava a casa, a multidão que estava ali. Eles não tinham como entrar. Mas o que eles fizeram? Eles desistiram. Por isso que fala que de persistência, de ser persistente, fala não desistir fácil. Mas alguém, não sei qual deles teve essa ideia. Fala, peraí, já que a gente não pode, né, nós estamos diante de um obstáculo, de pessoas, né, ali a multidão, nós vamos conseguir entrar de uma forma natural pela porta. Algum deles deve ter tido uma ideia, falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar com ele por cima, né, pelo telhado. Irmão, eu fico pensando, você carregar uma pessoa em linha reta já é difícil, agora imagine você, né, subir com uma pessoa no telhado que não anda. Imagina o peso, irmão, daquele corpo, daquele homem, para eles subirem até o telhado. E não era só isso, subido até o telhado era um obstáculo. Mas e como é que baixava o homem até na frente de Jesus, sendo que tinha ali o telhado, né? O telhado naquela época, claro, não tinha telha, né? Mas era formado de mato, né? E com barro amassado, e tinha as ripas também. Então não era fácil, não era chegar lá, né? E facinho de resolver aquilo. Eles tiveram que, né, trabalhar, tirar, abrir o telhado, e depois, irmão, descer aquele corpo até na presença de Deus. Então fala assim de persistência, de não desistir fácil. Eu te pergunto, você tem tido persistência com aquele que você está pregando a palavra de Deus? Ou você está desistindo fácil? Irmãos, nós né, você já ouviu isso, né, ou você já falou, né, com relação a alguma pessoa, de repente você fala assim, essa pessoa, olha, para ser salva é só um milagre, é um milagre mesmo, nós somos só salvos por causa do milagre de Deus sobre nossas vidas, mas nós começamos, né, a ver aquela pessoa, como aquela pessoa não tem mais jeito, que aquela pessoa, imagine, né, pode aí acontecer outras coisas, mas aquela pessoa se salva, não, é impossível. Não, irmão, não é impossível, para Deus tudo é possível, e Deus quer salvar esse que você acha que ele não tem jeito. Deus quer salvar esse que você acha que não tem jeito, que é difícil, é os difíceis mesmo que Deus quer salvar. Será que você não era difícil para Deus, né, para ser salvo? De repente aquele que investiu em você, aquele que persistiu, né, que teve disposição de levar a palavra para você, será que ele não pensava a mesma coisa de você?
Ah, aquele ali é difícil, mas eu não vou desistir. Irmãos, nós estamos desistindo fácil das pessoas. Quando as pessoas criam, né, tipo um obstáculo, cria alguma coisa e você desiste dele. Em nome de Jesus, você não vai desistir daquele que você acha que é difícil para Jesus, para que ele seja salvo. Não desista dessa pessoa. Então fala de persistência. Amém? Eles não desistiram, eles abriram o telhado, né? Eles não voltaram, meus irmãos. Eles podiam chegar lá, ver aquela multidão de pessoas ali e falar assim: não, vamos embora. Não dá, não tem como chegar lá, não tem como colocar essa pessoa na frente de Jesus. Eles não desistiram, eles não voltaram. Eles falam: nós vamos fazer alguma coisa. Por isso que eu falo que eles fizeram o impossível possível para levar aquela pessoa para Jesus. E a terceira coisa, para terminar, né, que nós precisamos, além de ter disposição, de ser persistente, né, nós precisamos ter fé. Fé que Deus pode transformar uma vida. Fé que Deus pode transformar qualquer situação na vida de uma pessoa. E aqui no versículo 5 diz assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé de quem? Do paralítico? Não, Jesus viu a fé daqueles 4 amigos, daqueles 4 homens. Jesus quer ver a sua fé. A fé que você tem nele e sabe que ele pode transformar uma vida. Então aqui Jesus, né, no versículo 11 diz assim: levanta-te, pegue sua maca e vá para casa. E aquele homem, né, se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Então aquele homem, né, diante de todo aquele esforço, da fé daquele homem, né, em Jesus, aquele homem foi transformado, aquele homem andou. Eu creio que aquele homem foi salvo, que a vida daquele homem foi transformada a partir daquele momento, daquele dia, né, foi totalmente restaurado. Irmãos, e aqui, eu gosto muito desse finalzinho aqui: a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Irmãos, será que quando alguém se dedicou, se esforçou para que você fosse salvo, né, e você, né, ali resistiu, mas aquela pessoa não desistiu de você, e você foi sendo tocado pelo Espírito Santo, sendo tocado pelo Senhor, e um dia você entregou sua vida para o Senhor? E será, né, que essa transformação que houve na sua vida, as pessoas não viram isso em você e falaram mais ou menos o que está escrito aqui: nunca vimos nada igual? De repente alguém falou assim: puxa vida, como pode, né? O que aconteceu na vida dessa pessoa que ela transformou desse jeito, né? Ela é uma pessoa hoje totalmente transformada, mudada, uma pessoa de paz, uma pessoa alegre, feliz, abençoada. Será que as pessoas não se admiraram, né, do que aconteceu na tua vida? Você ser salvo, você ser transformado? Eu espero que sim, porque as pessoas, né, vão ver a transformação na tua vida, e você vai testemunhar daquilo que Deus é capaz, né? Então, irmãos, nós precisamos ter fé. Fé que Deus transforma qualquer pessoa, fé que Deus transforma qualquer relacionamento, fé que Deus transforma qualquer família, fé que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Precisamos, irmãos, ter fé, né? E através da nossa fé, né, Deus vai tocar nas vidas daquelas que nós estamos ali se dedicando, se esforçando para que aquela pessoa seja transformada pelo Senhor, amém? Então eu queria terminar dessa maneira, né, com esses tópicos aqui, mas eu quero, né, concluir aqui e fazendo uma pergunta para você, né? Você quer se dispor mais? Pense, irmão, pense no que você está fazendo. Deus te chamou para você pregar a palavra dele, para você transformar a vida. Será que você tem se disposto a fazer aquilo que Deus te chamou? Lembra de João, né? João, né, ele ouviu, né, quando ele faz aquela pergunta para Jesus se ele era o Messias, e quando, né, os discípulos contam aquilo lá para ele, ele provavelmente teve certeza, falou assim: esse é Jesus, o Messias, né? Ele ficou glorificando ali, eu creio, na prisão, falou assim: pronto, né, eu cumpri, né, para aquilo que eu fui chamado. E você tem cumprido aquilo para que Deus te chamou, para você levar as boas novas, para você ganhar vidas para Jesus? Pensa um pouquinho, meu irmão.
Pense se você tem tido disposição, se dedicado. Ah, pastor, mas agora não dá. Ah, por causa de pandemia. Eu já falei que eu não vou falar mais esse negócio de pandemia, de coronavírus, e não vou falar, irmãos, mas tem jeito de você alcançar uma pessoa independente de como está. Tem a internet, tem telefone, tem celular, WhatsApp, tem tantas maneiras de você tocar numa pessoa, de você pregar a palavra de Deus para que ela seja transformada. Então, faça a sua parte, em nome de Jesus, se dedique, se esforça para ganhar uma vida para Cristo. E eu queria falar um pouquinho agora, para encerrar, com você, que de repente está me assistindo. Você de repente não é salvo, não conhece a Deus, não entregou sua vida para Cristo, mas tem alguém que de repente está evangelizando você, está pregando a palavra para você, está persistindo, está se dedicando, está tendo fé no coração que você vai ser alcançado por Jesus. Eu quero falar com você nesse tempo que nós estamos terminando aqui a mensagem. Coloca a tua vida diante de Deus, abra o teu coração para essa pessoa, que está ministrando sobre a tua vida, e abre principalmente para Deus, para que você possa ter um encontro com o Senhor, e sua vida ser transformada. Eu tenho certeza, e eu creio em nome de Jesus, que a sua vida não vai ser a mesma. Deus vai te transformar, Deus vai te trazer a paz. De repente você não tem tido paz na tua vida, você não tem tido paz na sua família, você não tem prosperado, você não tem sido uma pessoa feliz. Somente Jesus Cristo pode te dar alegria para você, pode transformar. Então não resiste à palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. De repente você está ouvindo a palavra de Deus hoje pela primeira vez na tua vida, e se você está ouvindo, e se você quer entregar a sua vida para Cristo, eu te convido, se você é aqui da cidade de Campinas, venha, na igreja aqui, tem os pastores aqui, vão te atender, e você vai poder receber a Cristo e ser abençoado por Ele em nome de Jesus, amém? E você, meu irmão, que é já do Senhor, conhece a Cristo, é salvo, leva essa alegria, leva essa transformação para aquelas pessoas que precisam em nome de Jesus. Eu quero orar pelos enfermos. Vamos orar, irmãos, pelos enfermos, aqueles que estão doentes. Alguns irmãos aqui na igreja, que estão aí com o Covid, eu queria orar pelo Vanderlei, pela Cidinha, pela Tati, o Fabinho, todos aqueles irmãos que você conhece. Eu queria agora que você, se você está sentado aí, que você ficasse de pé, você se levantasse, se dobrasse, diante do Senhor, fechasse os teus olhos, abaixasse tua cabeça. E se você precisa de cura, coloca a tua vida diante do Senhor. Mas se você conhece alguém que está enfermo, coloca essa vida do Senhor. Nós vamos orar neste momento, para que Deus abençoe e traga a cura do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero aqui, ó Pai, colocar cada vida diante do Senhor, cada um desses meus irmãos, ó Pai, que estão aí de pé, agora prostrado diante do Senhor, ó Pai, te pedindo a bênção do Senhor com relação ao seu físico, à sua saúde. Deus, eu quero aqui declarar a cura sobre essas vidas. Se estiverem enfermos devido ao Covid, ó Pai, destrói esse vírus sobre essas vidas, traga a cura do Senhor sobre eles. Visita, ó Pai, a vida do Vanderlei, a Cidinha, a Tati, o Fabinho, todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, com relação a esse vírus. Traga a cura do Senhor em nome de Jesus. Como o Senhor trouxe cura, ó Pai, sobre a vida daquele paralítico, traga cura sobre essas vidas. Ó Deus, se for alguém que está doente, com câncer, traga cura também, destrói este mal, traga a cura do Senhor sobre essa vida, sobre esse físico, destruindo todo o câncer. Ó Pai, problema na coluna, nos ossos, traga cura também, em nome de Jesus. Ó Pai, quero te pedir também, aquele que tem deitado na cama para dormir e não tem conseguido dormir, ó Pai, tem tido noites horríveis, abençoa essa vida, traga paz nessa vida em nome de Jesus, ó Pai. Oro também, ó Pai, por aqueles que nós estamos pregando a palavra, aqueles que temos ministrado a palavra do Senhor, ó Pai, abençoa essas vidas, que elas abram o teu coração para o Senhor e receba o Senhor como seu Salvador, ó Pai, que receba a Cristo no seu coração, para que a vida dele seja transformada em nome de Jesus. Pai, eu te peço, ó Pai, abençoa aqueles que de repente, ó Pai, estão nos assistindo, ainda não recebeu a Cristo, é a primeira vez de repente que está ouvindo a palavra do Senhor. Toca nessas vidas, traga salvação sobre essas vidas, em nome de Jesus, que ele venha, ó Pai, se estiver longe aqui de nós, ó Pai, que ele se aproxima de uma igreja, entrega sua vida para Cristo e seja salvo, em nome de Jesus. Eu declaro o teu povo abençoado, eu declaro as bênçãos do Senhor chegando sobre cada vida, sobre cada família.
nós repreendemos todo o mal, Senhor, sobre essas vidas em nome de Jesus. Ó Pai, traga paz nos lares, ó Pai, traga paz, ó Pai, sobre o casamento, sobre a família, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, essas pessoas recebendo o poder do Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, ó Pai, muito obrigado, e nos abençoa em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, Deus te abençoe, Deus te guarda, tenha aí uma semana abençoada de vitória, e que você se dispõe, se esforça para levar alguém para Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.